Concordância verbal e nominal. Essa matéria é questão certa em prova de concurso. Por quê? Porque a gente vai misturar aqui uma série de assuntos. A gente precisa dominar alguns conceitos de análise sintática, a gente precisa dominar conceitos muito específicos desses dois assuntos. Então a gente vai começar falando da verbal, que é a principal. Certamente a verbal faz a diferença e a nominal raramente tem uma questão específica de nominal. Geralmente ela aparece misturada à concordância dos verbos. Mas vamos entender então o que funciona nessa brincadeira. Olha só, a regra geral da concordância diz que o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número pessoa. Ah, legal, Zambelli, não sei nem o que é núcleo. Olha só, lembra que o núcleo é a parte mais importante, é a parte mais significativa. É legal da gente saber que o núcleo do sujeito, essa estrutura aqui, ó, ele não pode começar por preposição. O núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Ah, nunca, nunca, nunca. Não, tem um caso que ele vai ser, mas é uma exceção. De maneira geral, o núcleo do sujeito, a parte mais significativa, a parte que tem mais informação semântica, nunca pode começar por uma preposição. Então, quando ele diz que o núcleo do sujeito concorda em número e pessoa, significa número, singular e plural, e pessoa, a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Ou seja, quando a gente falar em concordância de número e pessoa, é disso que a gente está falando. Legal? Bom, olha a minha primeira frase do Freud, pai da psicanálise. O cara diz assim, ó, a renúncia progressiva dos instintos parece ser um dos fundamentos do desenvolvimento da civilização humana. Aí tu, caraca, meu, não vou passar nunca. Calma, vamos entender o que esse cara está falando aqui, ó. Ele está me dizendo que a renúncia progressiva dos instintos parece ser um dos fundamentos do desenvolvimento da civilização humana. Ele está te dizendo o seguinte, ó, à medida que a gente vai diminuindo a pilha de ser raivoso, de ser instinto, de querer brigar, de querer, enfim, qualquer coisa de instinto, ele diz que é o processo da civilização. Gênio! A gente se emociona, a gente queria só estudar isso. Mas aí vem a pergunta. A primeira coisa de uma frase, a gente não pode deixar passar. É sempre o sujeitinho. E o sujeitinho, a gente vai fazer a pergunta que ou quem é que mais o verbo. Então, essa pergunta, que é que ou quem é que mais o verbo, e a gente vai ter o sujeito dessa frase. Vem comigo, vamos perguntar. Quem é que parece ser um dos fundamentos do desenvolvimento da civilização humana? Quem é que parece? Ele vai dizer a renúncia progressiva dos instintos. Tudo isso é que parece ser um dos fundamentos. Legal, tudo isso é o sujeito da minha frase. Agora a pergunta é, qual é a parte mais importante, a parte mais significativa, mais cheia de sentido que eu tenho dentro desse sujeito? Não desiste, olha para cá. A renúncia progressiva dos instintos. Olha a minha pergunta do mal. Poderia ser instintos? Não, não poderia. Por quê? Porque ele é dos e dos desmancha. De mais os, que é uma preposição. O núcleo do sujeito não pode ter a preposição, então instintos não poderia ser. O que é mais importante? Renúncia ou progressiva? Note que progressiva caracteriza a renúncia. Então, renúncia é o núcleo do meu sujeito, é a parte mais significativa do meu sujeito. E aí, muitas bancas gostam de uma pergunta assim, ó, se trocarmos renúncia por renuncias, quantas outras palavras da frase deveriam mudar para fins de concordância? Note que todo mundo que trabalha, ou seja, os nomes e os verbos, vão se adaptar. Por quê? Bom, porque um nome, que é um artigo nesse caso, iria ter que se adaptar, a gente já teria a progressiva se adaptando, enfim, a gente teria uma série de outras concordâncias que não só a do nosso verbo, porque o verbo parecer está no singular para concordar com renúncia. A renúncia parece. Legal? Vamos entender na outra frase aqui, ó. Olha só. Os concurseiros dedicados adoram esta matéria nas provas. Todo mundo gosta de concordância verbal. É uma alegria quando cai isso. Olha só. Acredita em mim. Olha aqui, ó. Quem é ou que é que adora? Quem é que adora? Quem é que adora isso?
Ó, são só os concurseiros? Não, são os concurseiros dedicados. Tudo isso é o sujeito da minha frase. Agora olha só, qual é a parte mais significativa, mais cheia de sentido que eu tenho nesse sujeito? Eu vou ter concurseiros ou dedicados? Ó, observa que a gente tem concurseiros como a parte mais significativa, a parte mais importante. Então, quero te mostrar uma coisa muito legal que acontece nessa matéria, que é o seguinte, ó. Isso aqui, destacado de amarelo, é o sujeito. O núcleo desse sujeito é um verbo ou é um nome? O núcleo é um nome. Percebe que este adjunto do nome e este adjunto do nome, eles estão concordando com a palavra concurseiros, porque não é concurseiras, é concurseiros. Quando eu falei que isso aqui era masculino plural, quando eu falei, olha, isso aqui é masculino plural, o artigo foi lá e concordou no masculino plural. E o adjetivo foi lá e concordou no masculino plural. Só que qual é o detalhe disso? Nessa relação de concordância, existe verbo? Existe verbo aqui? Não, não existe verbo. E se não é verbo, se chama nome. Opa, não entendi nada, Zambelli. Olha só, isso aqui não são nomes que estão concordando? Então o nome dessa relação se chama concordância nominal. Por quê? Porque os nomes estão concordando entre si, não há verbo. Agora, se o meu núcleo do sujeito está no plural, olha como que vai ficar meu verbo no plural também. E qual é o detalhe disso? O detalhe disso é que nesta concordância agora, entre concurseiros e o meu verbo, existe um verbo. E se existe um verbo, o nome disso se chama concordância verbal. O que eu acabei de te mostrar aqui é exatamente a diferença de uma concordância dos nomes para uma concordância dos verbos. Na concordância dos nomes, não há verbos. Na concordância dos verbos, por incrível que pareça, tem que ter verbo. Ah, não entendi porra nenhuma. Não, vamos de novo. Olha aqui, ó. Se eu chegar nessa frase aqui, vamos pegar agora a de laranja, ó. Ô pessoal, os concurseiros dedicados adoram. Qual que seria a pergunta natural? Tá, mas eles adoram o quê? Então, se eu perguntar o quê, esta matéria desempenha a função sintática de objeto direto. Isso é um objeto direto desse verbo adorar. Quem é o núcleo desse objeto direto? Qual é a parte mais significativa desse objeto? Matéria. Notou que matéria está no feminino singular? Então, o que aconteceu com esse pronome aqui do lado? Foi para o feminino singular. Nesta concordância que ocorreu entre essas duas palavras, existe verbo? Não, não existe verbo. Então, isso é o que eu chamo de concordância nominal. Por quê? Porque a nominal não trabalha com a ideia dos verbos. Essa é a diferença. Ou seja, concordância verbal, a gente entende que esse verbo aqui está trabalhando para o núcleo do meu sujeito. Na concordância verbal, meu verbo está concordando para o núcleo. Na concordância nominal, todo mundo concorda menos o verbo. Certo? Essa é a diferença básica entre essas duas concordâncias. Agora, a gente vai para os detalhes da matéria. Olha só como é legal. O primeiro detalhe é um detalhe que sempre aparece em prova, que é a relação da palavra ser. Essa palavra ser, ela tem várias possibilidades. Ela pode ser um pronome apassivador, ela pode ser um índice de indeterminação, ela pode ser uma conjunção condicional, ela pode ser um monte de coisa. Mas para concordância, te liga nisso, para concordância, só dois casos. Pronome apassivador e índice de indeterminação do sujeito. No pronome apassivador, a gente tem que entender que o verbo, que são os verbos que podem ser apassivados, né? Porque esses verbos têm a estrutura que deixa ser apassivada, que é o objeto direto, eles vão ter um sujeito passivo, por isso que é apassivador. O sujeito é passivo. Mas o detalhe, o verbo concorda. Quando eu digo que o verbo concorda, eu estou te dizendo, ele pode ter singular e ele pode ter plural. Então o verbo concordar significa que ele pode oscilar nessa relação. Legal? Não entendi nada. Vamos entender o seguinte, ó. A primeira coisa não é catar o sujeitinho? Sim, é a primeira coisa. Então tá. Então a gente vai buscar os sujeitos da frase. Esquece o se. Esquece o se. O se ele vai entrar na frase
e se for o sujeito, ele vai responder. Se não for, ele vai travar. Então observa o seguinte, ó. Compraram-se alguns salgadinhos para a festa. Aí o primeiro erro que as pessoas fazem é assim, ó. Compraram-se o quê? Alguns salgadinhos para a festa. Ah, objeto direto. Objeto direto, eu acertei a questão. Por quê? Porque primeiro é o sujeito e depois é a transitividade. Primeiro eu garanto o sujeitinho, para depois eu pensar no tipo de transitividade. Então olha aqui, ó. Que é que se comprou? E ele vai responder, alguns salgadinhos para a festa. Quando eu tiver alguns salgadinhos para a festa, isso tudo é a resposta de sujeito. Percebe que o meu sujeito, ele é passivo, não é ele que compra, ele é comprado. Então ele tem um sofrimento da ação aqui. Tudo bem, não dá nada. Quem é o núcleo desse sujeito? Qual é a parte mais significativa desse sujeito? Sim, salgadinhos. Agora olha aqui, salgadinhos, tá no plural. Olha como é que ficou o meu verbo. Isso aqui é muito legal, que matéria interessante isso aqui, olha só, não desiste. Salgadinhos não tá no plural? Olha o meu verbo, também tá no plural. Então este se deixou o verbo concordar, ele é um pronome apassivador. Vamos de novo. Olha só, o que eu estou te perguntando aqui, ó. Estuda-se esse assunto na aula. Aqui é bem comum da gente pensar, sei lá o que é que eu estudo, entendeu? Não, mas eu tenho que perguntar para o verbo. E aí eu vou perguntar, que é que se estuda? Que é que se estuda? E ele vai me responder, esse assunto. Posso dizer também que esse assunto é estudado. Então isso aqui é o sujeitinho da minha frase. Ó, olha que legal. Este meu sujeito, ele é singular. Então meu verbo é singular. Se eu tivesse que montar uma questão de concurso, eu iria fazer uma pergunta muito do mal. Eu já faria a pergunta assim, ó. Se trocarmos a palavra assunto da linha 15 por assuntos, quantas outras palavras deveriam mudar? Note que quando eu trocar assunto, não é só ele que vai ter que plural. Esse pronome que está trabalhando para o nome, que está trabalhando para o substantivo, vai ter que concordar também. Então, esta concordância vai ser uma concordância dos nomes. Vai ser uma concordância nominal, porque não tem verbo. Então, aqui eu vou ter esses assuntos estudam. Aí eu vou ter a concordância dos verbos. Então, é legal da gente saber que a diferença de uma concordância nominal e uma concordância verbal é que na hora da prova é tudo tá no mesmo bolo. Por quê? Porque se eu trocar assunto por assuntos, outras duas palavras deveriam mudar. Esses e estudam-se, certo? Sendo meu núcleo singular, meu verbo é singular. Olha na frase de baixo. Exigem-se referências do candidato. Isso aqui é um erro bem comum que as pessoas fazem, que é assim, ó. Alguém exige as referências, mas eu tenho que perguntar para o meu verbo quem é o sujeitinho dele. E aí eu vou perguntar, que é que se exige? Olha a pergunta do se junto, ó. Que é que se exige? E ele vai responder, referências do candidato, sujeito da minha frase. Agora a minha pergunta é, qual é a parte mais importante? Qual é a parte mais significativa que eu tenho aqui? Referências ou candidato? O que é mais importante? Algumas pessoas poderiam dizer, cara, eu acho candidatos importante, mas aí ele entra num dilema. Lembra que o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado? O núcleo do sujeito não pode ter preposição. Logo, do candidato é DO. E DO é a preposição, não pode ser candidato. O núcleo do meu sujeito tem que ser referências, assim como o núcleo é assunto na frase de cima. Logo, esse sujeito tem o núcleo plural e o verbo deve estar no plural também. Exigem-se. Este se é o pronome apassivador. Agora olha a frase de baixo. Emplacam-se os carros novos em 3 dias. Que é que se emplaca? E ele vai responder, os carros novos, sujeito. Algumas pessoas devem estar se perguntando agora em casa assim, ó, eu sei que vai ser bem angustiante esse momento, mas algumas pessoas devem estar assim, eu não estou acreditando, mas e o que é em 3 dias? E o que é na aula? Olha aqui, pessoal, em 3 dias dá uma ideia de quê? Tempo, adjunto adverbial. Na aula dá uma ideia de quê? Lugar, adjunto adverbial. Ou seja,
São adjuntos adverbiais, não entram na relação de concordância entre o sujeito e o seu verbo, certo? Vamos pegar na frase de baixo, olha só. Entregou-se um brinde aos alunos durante o intervalo. Isso aqui a gente fica pensando assim, ó, cara, alguém estava passando lá e resolveu distribuir brindes. Mas a gramática diz, espera, primeiro identifique o sujeito, não se adiante. Vamos lá então. Que é que se entregou? E ele vai responder, um brinde. Um brinde é o sujeito da frase. Porque a gramática interpreta que o sujeito não está fazendo a ação, ele está sofrendo a ação. Então, um brinde foi entregue. É essa a ideia que ele faz. Opa, se brinde é singular, o meu verbo é singular. Moral da história, o pronome apassivador, ou seja, a letra A da nossa concordância, ele permite a flexão do verbo. Aqui o sujeito é singular, aqui o sujeito é plural e assim por diante. Ele vai oscilar na sua concordância, dependendo de acordo com o núcleo do sujeito. Lembrando que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. É isso. Mas vem o inimigo dele. Quem é o inimigo dele? O índice de indeterminação do sujeito. Ah, agora é vontade de se matar. Olha aqui. O nome do cara é índice que eu não sei quem é esse sujeito. Se eu não sei quem é esse sujeito, neste caso, eu não faço a concordância. Eu deixo o verbo no singular, porque aquele se está avisando o meu leitor. Eu não sei quem é o sujeito, não me pergunte. Então, olha só. O índice de indeterminação ocorre com verbos de ligação, verbos intransitivos ou verbos que pedem preposição. Não terá sujeito claro, terá um sujeito indeterminado. Olha só, qual é a diferença de não ter sujeito e ter sujeito indeterminado? É que o indeterminado existe, eu só não sei quem ele é. O inexistente, é isso aí. Então, olha só. Não se confiam em pessoas que não estudam. É verdade, a gente só confia em quem estuda. Olha só, quantos verbos eu tenho aqui? Eu tenho 2 verbos. Eu tenho o verbo confiar e tenho o verbo estuda. A pergunta é, quem é que estuda? As pessoas. No caso, eu tenho essa palavra aqui. Esse pronome relativo não se confiam em pessoas as quais não estudam. Quando eu tenho esse pronome relativo retomando o sujeito deste verbo, a gramática diz que o que é o sujeito da frase. Porque o que está retomando o sujeito para ele. Então o que será o sujeito. Tudo bem? Não engole o choro. Não é um drama isso aqui. O nosso drama está aqui agora. Por que é não se confia em e não é não se confiam em? Porque quando eu perguntar para o meu verbo, olha que fantástico, agora é um momento bem bonito da aula. Quando eu perguntar para o meu verbo, que é que não se confia, ele vai me responder em, tarará. E aí ele já abre a frase com uma preposição. E a gente acabou de ver que o núcleo do sujeito não pode ter preposição. Quando eu perguntar, mas que é que não se confia, o cara me responde em pessoas que não estudam. Ele responde com uma preposição. Então a gramática me diz agora que este se é o índice que determina o sujeito. E por isso, não sabendo quem é o sujeito, o meu verbo deve ficar no singular. Será que isso ficou bem claro? Vamos tentar de novo. Quem sabe a gente se concentra um pouco mais. Olha aqui, ó. Vamos pegar essa daqui, ó. Necessita-se, no decorrer do curso, de uma boa revisão. E aí eu vou perguntar para o meu verbo, que é que se necessita? Põe o se na pergunta. Que é que se necessita? E ele vai me responder de uma boa revisão. Se este verbo solicita uma preposição, este se acaba de ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Este se é o índice de indeterminação do sujeito, deixando assim o verbo no singular. Tá entendendo mais ou menos? Vamos fazer assim, ó, vamos fazer uma volta, vamos voltar naquela outra frase. Olha aqui, ó. Que é que se estuda? Na frase da letra A lá, ó, pronome apassivador. Que é que se estuda? Esse assunto. Ele responde, que é que se compraram? Alguns salgadinhos para a festa. Agora, quando eu digo que é que se necessita, ele responde de, ele abre a frase
ele vai me responder com uma preposição e o núcleo do sujeito não pode ter preposição. Eis o dilema. Quando eu olho para a frase de baixo, assistiu-se a todas as cenas na novela no capítulo final. Olha só, quem assiste no sentido de ajudar, assiste a alguém. Quem assiste no sentido de ver, assiste a alguém. Então este verbo assistir pede a preposição. Ele pede a preposição a. Então eu não sei quem é que assistiu. Eu não sei quem, mas alguém assistiu. Logo, tanto na primeira, na segunda e na terceira, o se que aparece é o se quem determina o sujeito. E eu não sabendo quem é o sujeito, nestes casos eu coloco o verbo no singular. Legal? Cuidado com questões bem extensas com a relação do se. Isso é bem comum de aparecer em prova e a gente tem que cuidar. Porque o ideal é que a gente faça a pergunta para o verbo sempre, juntando o se. Se for o sujeito, ele responde naturalmente. Se não for, aí ele vai ter que ficar no singular, certo? Agora vamos pensar nos pronomes de tratamento, também uma regra que costuma cair, que é uma regra que nos confunde um pouco. Porque quando a gente pensa em pronomes de tratamento, a gente sempre lembra daquela cena do colégio. A gente lembra da Sora fazendo a gente decorar Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa motherfucker, todo mundo era vossa alguma coisa. E o louco dessa porra, dessa matéria, é que a gente nunca usou isso na vida. Porque um era pro cardeal, o outro era pro bispo, e a gente não sabe nem o que é cardeal, o que é bispo, né? Então o que adianta? A gente chegou a estudar até uma forma de falar com o Papa, e a gente nunca vai falar com o Papa. Então observa que não tem porquê a gente ficar se matando em cima desses pronomes. Mas tem um cara que a gente precisa saber para os concursos, que é o chamado Vossa Excelência. Vossa Excelência é autoridade. Se tu quer respeitar o cara, chama o cara de Vossa Excelência. Tem que tomar cuidado, né? Porque em breve Vossa Excelência também vai ser xingamento. Porque os políticos, quando roubam e quando eles vão para a CPI, eles todos se chamam de Vossa Excelência. Vossa Excelência está faltando com a verdade. Oh, mentiroso, né? Vossa Excelência apropriou-se indevidamente dos recursos públicos. Roubou, né? Mas, enfim, se chama de Vossa Excelência, autoridades de maneira geral. Quando a gente olha Vossa Excelência, a gente pensa, caraca, é um ser de respeito. Mas a gramática vai lá e diz, não te ilude, não te ilude, é tudo igual a você. Como assim? Terceira pessoa. É tudo chinelagem, só o pronome é bonito. Os verbos e os pronomes devem ser iguais ao do você. Até porque a história do você é uma história bem curiosa. Você um dia foi vossa mercê. Começou a virar vós me ser. Depois virou você. Hoje, VC. Ou seja, cada vez mais se reduz mais. E ele é um pronome de tratamento. A gente não pode esquecer disso. Como que eu falaria essa frase se no lugar de Vossa Excelência fosse você? Falaria do mesmo jeito. Não há mudança. Isso é legal da gente saber. Não vai mudar se no lugar de Vossa Excelência eu escrever você. Ou seja, o verbo vai ficar na terceira pessoa, igual a ele ou eles, que é a terceira pessoa. Ah, eu não sei nem quem é a primeira, Isabelle. Eu sou a primeira, tu é a segunda e ele é a terceira. Então ele é você, você é igual a Vossa Excelência. Então troca o pronome e põe você e vai ficar tudo igual. Merece o destaque, ó. O nosso verbo ficou igual a você e o nosso pronome também. Porque a gente pensa, não tem que botar vossa, de repente, para dar um glamour ali. Não, o glamour já está lá no pronome. Então tudo que vier a partir dele é igual a você, certo? Tanto o verbo quanto os pronomes devem obedecer a essa regra. É tudo chinelagem, é tudo você, certo? Fica ligado. Aí a gente vem com o queridinho. E esse queridinho, ele é o cara das provas, que é o clássico verbo haver. Não há prova de português que não cobre em dado momento o verbo haver para a gente dar uma pensada sobre ele. O verbo haver funciona da seguinte maneira. Ele não tem sujeito, ou seja, ele vai ser chamado de impessoal, sem sujeito, quando for no sentido de existir ou ocorrer, ou até indicando tempo. Mas vamos de novo. Se ele for igual a existir
o ocorrer, ele não vai ter sujeito. Aí alguém vai me dizer, ah, entendi a matéria, Zambelli, entendi. O verbo haver nunca tem sujeito. Foi isso que eu falei? Não, não falei isso. O que eu falei? Que quando for no sentido de existir e de ocorrer, ele não terá sujeito. Então observa que nas frases vai funcionar da seguinte maneira. Se ele for igual a existir e ocorrer, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Ou seja, ele não concorda. O verbo fica no singular. Ele é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. Tá, Zambelli, mas o cara vai ter o quê? Ele vai ter objeto direto. Ele vai ter um objeto direto. Então vamos pegar essa minha primeira frase aqui para a gente pensar um pouco. Quando eu digo, nesta sala há bons e maus alunos. Nesta sala há bons e maus alunos. Eu até nem olho para as pessoas, que é para ninguém pensar assim, ah, o bom sou eu e o mau. Não, não. Nessa aula há bons e maus alunos. Olha que legal. Eu posso pegar esse verbo e trocar por existe bons e maus alunos? Num primeiro momento a gente se empolga e diz, sei! Mas olha o detalhe. O verbo existir, ele é um verbo normal. Ele é um verbo pessoal. Ele tem sujeito. E quando eu perguntar para o verbo, tá, mas que é que existe? Quando eu fizer a pergunta do sujeito, que é que existe? Ele vai me responder, bons e maus alunos. E aí o detalhe é, para o existir, isso aqui vai ser o sujeito. Para o existir, bons e maus alunos é o sujeito. Para o haver, como ele é igual a existir, eu já sei que ele não tem sujeito. Então ele tem um objeto direto. Pensa comigo. Se o meu sujeito agora é bons e maus alunos, então não pode ser existe. Tem que ser existem bons e maus alunos. Ah, Zambelli, mas pode o sujeito estar depois do verbo? Pode estar onde quiser. Não importa o lugar. Importa que a gente faça a primeira pergunta para o verbo para descobrir quem é esse sujeito. Então, o meu verbo está no plural porque isso aqui é o sujeito para o existir. Mas essa mesma estrutura é o objeto do verbo haver. Essa questão é uma questão muito batida de prova. Verbo haver, quando no sentido de existir e de ocorrer, deve ficar no singular. Verbo haver, no sentido de existir e de ocorrer, não concorda. Mas existir e ocorrer concordam. Por que eles concordam? Porque eles são verbos, esses dois são verbos pessoais, ou seja, com sujeito. Eles concordam, eles têm singular e eles têm plural. O verbo haver, quando no sentido de existir e de ocorrer, vai ficar sempre no singular, certo? A gente continua falando desse verbo que é tão emocionante, que nos toca tanto e que vai cair na tua prova.